Amém? Boa noite, vocês estão felizes? Caramba, vocês estão muito felizes, hein? Vocês estão felizes? Menos os corintianos, né? Você já ficou ofendido comigo, corintiano. Mas amém. Vocês já me conhecem, né? Eu não preciso ficar me apresentando, né? Vamos para os finalmente. Há um tempo atrás, isso não tem nada a ver com a minha pregação, eu fiquei em dúvida se eu ia falar ou não, mas eu acho que eu vou falar. Eu acho não, né? Já estou falando. Nossa. Há um tempo atrás, vou contar um pouco antes ainda. Gente, eu era uma pessoa que amava sentar na última fileira do culto. Então eu ia para o culto lá embaixo, gente, eu sentava perto do banheiro masculino, mas assim, na última fileira, porque eu queria ficar na última cadeira, eu não queria que ninguém me visse, ninguém olhasse para mim. E eu falava assim, Senhor, eu quero ficar lá no fundo, eu não gosto. Aí tinha culto na galera, mas lá na galera não tem como ficar no fundo, então eu ficava atrás do sub, assim, sentado, falava assim, ninguém me vê aqui, eu estou escondido, eu estou quieto, eu gosto de ficar quieto e escondido no meu lugar. Há um tempo atrás, então, Deus falou comigo o seguinte, falou assim, senta na frente. Começa a sentar na frente, nas fileiras da frente. Eu falei assim, Senhor, não. Por quê? Não faz o menor sentido. Eu não quero aparecer, eu não quero ficar ali na frente, senão as pessoas vão achar, o Lucas está se aparecendo, o Lucas está se aparecendo. Eu falei assim, eu não quero sentar na frente. Por dentre vários motivos que eu não posso citar, que são pessoais meus, mas um muito específico que Deus falava assim, você tem que ter fome pela minha presença. Você perdeu a fome. E você quer sentar lá no fundo, porque fala assim, ninguém aqui me vê, eu fico aqui quietinho no meu lugar, eu ouço uma palavra de Deus e vou embora. Mas quando você senta na frente, você está na cara do pregador. Nossa, essa aqui é a palavra para vocês que estão aqui na frente. Você está na cara e aquilo, você fica concentrado. Por que você fica lá atrás, fica se passando 50 mil pessoas, o desviado, né? O desviado fica passando, o desviado parece que ele tem a bexiga estourada, toda hora ele vai no banheiro, fica rondando, o cara nunca bebe água na semana inteira. Aí chega na hora do culto, ele tem que beber 7 litros de água, porque ele não bebeu água na semana inteira, e ele lembra na hora do culto. Na hora do louvor, a Sabrina está lá cantando, eu vou com... Ela está lá cantando, aí ele lembra, putz, eu não bebi água. Eu não bebi água, agora eu tenho que beber agora, porque se eu não beber agora, a pedra no rim vai chegar agora já. Já vai brotar aqui, já vai começar a doer, eu preciso ir agora. E Deus falou comigo, falando assim, senta na frente, porque você precisa ter fome pela minha presença. E eu falei assim, Senhor, eu tenho que fazer isso mesmo, eu não quero fazer isso. Não quero sentar na frente. Aí, na primeira vez, eu vim aqui no culto, aí peguei, deixei minha Bíblia ali marcada no lugar e sentei. Falei assim, tá bom, eu vou sentar na frente. Gente, eu juro para você, deu 15 segundos. Deu 15 segundos, chegou uma pessoa, me viu. Ô Lucas, você está sentado aí na frente, você quer aparecer? Eu olhei e falei assim, eu estou no lugar certo. Porque se está vindo confronto, é porque é algo que Deus quer fazer. E desde então, eu comecei a sentar na frente. Gente, é o melhor lugar para sentar, porque você não perde o foco. E se você está dormindo, o pregador olha direto para você e fala assim, você está mexendo no celular? Como é que você vai mexer no celular com um cara aqui na frente, né, Masayoshi? Porque se você mexer no WhatsApp, eu vou ver tudo a sua conversa aí. E eu vi que você está com o celular aberto, mas você está anotando, então você faz bem. Então, você tem que ter fome pelo Senhor. E tudo bem, essa palavra especificamente, eu creio que você que tem mais 2 anos, 3 anos de galera, essa palavra é para você. Mas eu estou falando para aqueles que são mais velhos aqui na galera. Porque você tem que ter fome pela presença do Senhor. Você perdeu a fome. E você começa a sentar atrás, falando assim, não, eu sento lá atrás. Aí você dá desculpa, não, é para cuidar das pessoas que estão aqui atrás. E na verdade você perdeu a fome pelo Senhor. Então tenha fome pelo Senhor. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Olha, 6h40, eu tenho 1 hora. Que beleza. Glória a Deus. Porque tem 11 páginas no meu esboço, gente. Nossa, você vai falar tanto assim, Lucas? Pelo amor de Deus, não fala tanto, não. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pede para Deus ferir o seu coração para que a semente caia em terra fértil. É uma palavra um pouco dura. É uma palavra que vai contra nós, que vai direto contra o nosso coração. Deixa a semente cair em terra fértil. Ora, você tem que orar e falar assim, Senhor, fala comigo, por favor, fala comigo. Eu não saí de casa para vir assistir mais um culto, eu vim para que o Senhor falasse comigo. Comece a orar.
Senhor, fere o nosso coração, Pai. Essa palavra não é minha, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com uma pregação que o Lucas vai fazer numa noite de domingo, não faz sentido. Pai, se o Senhor não estiver aqui, essa palavra não faz sentido. Se o Senhor não estiver falando essa palavra conosco, é somente um esboço, são somente páginas dentro do Word. Mas quando é a Tua palavra, ela entra no coração, ela modifica, ela cura, ela restaura, ela transforma, Pai. Porque a Tua palavra é viva, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que não sejam palavras mortas nessa noite, não sejam palavras vazias, mas sejam palavras vivas, Pai. Que vão ao de encontro com o nosso coração, Pai. Que nos destrua realmente para que o Senhor venha viver. Que nos matem para que, como diz Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Pai, no nome de Jesus, nos fere, Pai. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra seja do Senhor e somente do Senhor, que não tenha nada a ver comigo nessa noite, mas tudo a ver com o Senhor, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo em Mateus 18, 21. Esqueci de falar. A Bela já colocou. Não, pode voltar lá, Bela. Eu esqueci do tema da pregação. Eu não sou a Anésio que vai falar assim, vem comigo. Os crentes sabem, né? Tema de hoje, tire a mão da gaiola. Repete comigo, tire... Vamos lá, repete vocês então. Perfeito, você não vai entender nada agora, mas a gente vai entrar um pouquinho, eu vou contar uma história e você vai entender. Por enquanto, abre comigo em Mateus 18, 21. Obrigado, Bela, por passar o slide. Vamos lá, Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se a gente for estudar mais um pouco mais fundo esse capítulo, ele começa lá no capítulo 1, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, falando assim, Jesus, quem é o maior de nós? Por quê? Se você vê em outros evangelhos, eles queriam perguntar para ver quem era o maior entre eles. Então eles estavam fazendo perguntas falando assim, Senhor, quem é o maior? Sou eu, né? Eu sou o maior de todos, eu sou o mais humilde de todos, eu sou o melhor de todos. Eles começaram a fazer perguntas, falando assim, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? E Jesus descasca eles. Jesus começa falando assim, você quer ser maior? Então ele prega uma criança e fala assim, sejam como elas. E Jesus começa a falar sobre comunidade, ele fala sobre humildade, ele fala sobre sensibilidade, ele fala sobre compaixão, ele vai até mesmo falar assim, se você leva as outras pessoas a pecarem, é melhor que você amarre uma corda no seu pescoço e se jogue no fundo do rio, do que você fazer as outras pessoas pecarem. Ou seja, quando a gente entra nesse assunto sobre comunidade, Jesus ele eleva o tom da conversa, porque ele fala assim, isso aqui é importante, isso aqui é sério. Então ele continua, e Jesus no versículo 21, ele vai falar assim, se alguém pecar contra vocês, façam isso. E nesse contexto, surge a pergunta de Pedro, mas Senhor, quantas vezes então que eu devo perdoar alguém? 7. Na época, um rabino, um mestre, um professor, falava assim, você pode perdoar até 3 vezes alguém. Se a pessoa errar contra você, você perdoa até 3 vezes. O que Pedro estava querendo fazer? Pedro estava querendo fazer o seguinte, Senhor, eu perdoo 7, por quê? Porque Pedro queria se mostrar superior aos outros discípulos. Ele falou assim, então eu tenho que perdoar 7 vezes? Eu sou muito espiritual, eu perdoo 7 vezes. E Jesus fala assim, não Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus eleva o padrão. Você achava que 7 era um número perfeito? Não, é 70 vezes 7. Porque o meu perdão não tem limite. Então, veio uma das parábolas mais lindas para mim de todas as escrituras. E a gente acompanha ela no versículo 23. Acompanha aí comigo. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, ou 10.000 talentos. Você sabe quanto vale um talento? Um só. Perfeito. Então, mostra aí, Bela, para nós.
Um talento, naquela época, equivalia em torno de 6.000 dias de trabalho. Ele devia quantos talentos? 10.000. Então, passa. Se ele devia, então, 10.000 talentos, a dívida dele era de 60 milhões de dias de trabalho. Isso equivale, pode passar para o próximo, a em torno de 164.384 anos. 164.384 anos de trabalho, trabalhando todos os dias, direto. Você não aguenta nem a trabalhar 5 dias úteis na semana, imagina o que esse cara tinha que pagar. A dívida dele, então, era incalculável. Passa para o próximo, só para a gente ver mais a fundo ainda. Se a gente calcular com um salário médio que alguém ganha no Brasil hoje, por dia, equivalia em torno, então, de 9 bilhões de reais. Pouco dinheiro, né? Essa era a dívida dele. Ele teria, então, que trabalhar 164 mil anos para falar assim, a minha dívida está zerada com você. Só que uma pessoa não vive 164 mil anos. Então, o que aconteceria com esse servo? A dívida dele ia se espalhar para o filho, para o neto, para o bisneto, para o não sei lá o que, não sei, neto, e não ia pagar ainda porque tinha mais muitas gerações. Ou seja, era uma dívida impagável. Só que o servo fala assim, no versículo 25, uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Ou seja, a família dele pertenceria somente a essa dívida. O homem então se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Que mentira, porque não tem como ele pagar tudo isso aqui. Então, o servo saiu da presença do Senhor. Perdão, eu esqueci o mais importante. Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, imagina alguém que tem uma dívida de 9 bilhões com você e você vai lá e, eu te perdoo. Imagina a sensação de alívio que tinha na vida daquele servo. Eu não vou mais precisar ser escravo a minha vida toda. Imagina o alívio, imagina a alegria que aquele servo sentiu. E ele foi perdoado de uma dívida impagável. E ele sai daquele lugar. Versículo 28. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida enorme de 165 mil anos. E continua o texto. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele. E que lhe devia 100 moedas de prata. 100 moedas de prata equivalia a 100 dias de trabalho. Se a gente for contar com o salário médio, arredondando para cima do brasileiro, pelo que eu pesquisei, daria em torno de 12 mil reais. Que é dinheiro. É dinheiro. Eu queria 12 mil reais agora. Se for pouco dinheiro para você, lucasbritosouza16@gmail.com, meu Pix, minha chave Pix. Mas ele acabou de ser perdoado de uma dívida de 9 bilhões de reais. O que é 9 bilhões de reais para uma dívida de 12 mil? Nada. Então, ele procurou o servo que trabalhava com ele, e lhe devia 100 moedas de prata. E imagina que o Masayoshi está me devendo. Ele não pagou, caloteiro. Eu acabei de sair da presença do meu senhor, que eu devia 9 bilhões. Eu chego no Masayoshi e falo assim, você me deve. Aí você fica desesperado. Por favor, tenha misericórdia. Por favor, tenha misericórdia. E eu falo assim, não, a dívida é muito grande. E o texto vai falar que ele enforca. Não vou te enforcar, tá? Ele enforca o servo e fala assim, não, você vai me pagar. O que tinha a ver? Ele não era nada. Ele não entendeu nada do que aconteceu. Então o texto continua. Falando assim, o servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. A mesma frase que ele tinha falado para o Senhor. Mas o credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida dele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso eu não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Até aí você já deve ter entendido o que Jesus queria falar com a parábola. Um homem tinha uma dívida de 9 bilhões e é perdoado pelo seu Senhor. Mas ele não consegue perdoar uma dívida de 12 mil de um servo, companheiro dele. Nós tínhamos uma dívida imensurável com o Senhor. Uma dívida de anos que se iniciou em Adão, quando o pecado entrou na humanidade, quando o pecado chegou na humanidade, essa dívida começou a ser paga. E isso começou a se estender, e se estendeu até nós. E agora, essa dívida está conosco. Essa dívida do pecado está com a gente. Então o Senhor faz o seguinte, falando assim: eu vou quitar a dívida. A dívida tem grande valor, então eu vou dar algo de grande valor para que a dívida seja quitada. Então Deus fala assim: Jesus, vai, chegou a hora. Chegou a hora da dívida ser quitada. Essa dívida de anos e anos, que fariam com que eles fossem servos e escravos para sempre, está na hora de ser quitada. E a dívida só poderia ser quitada com um alto preço, porque a dívida era alta. A nossa dívida com o Senhor era alta. Mas Ele fala assim: eu envio Jesus, precioso sangue do Cordeiro Imaculado, para que essa dívida de anos seja quitada para sempre. Jesus foi o perdão das nossas dívidas. Nós suplicamos para o Senhor: Senhor, pelo amor de Deus, nos salva. Senhor, pelo amor de Deus, nos restaura. Senhor, pelo amor de Deus, nos quite a dívida. E o Senhor fala assim: tudo bem, eu terei misericórdia de você. Ele envia Jesus e nós somos salvos. Uma dívida de imenso valor foi quitada. E agora nós estamos livres. Só que a gente é bicho ruim. Então, a gente acabou de sair de um culto, onde a gente foi tocado pela presença do Espírito Santo, onde o Espírito Santo falou com a gente, onde a gente pecou no meio da semana, a gente veio buscando o perdão dos nossos pecados, e Deus se revelou como grato, como misericórdia, e a gente senta no GB. Vem aqui, Marcelo, acho que você está aqui, você é meu figurante de teatro. E a gente chega lá no GB, a gente acabou de sair de um culto abençoado da presença do Senhor, o Senhor se moveu, a glória do Senhor desceu. E a gente chega no GB, o Dudu não me cumprimentou hoje, mano. Filho de pastor é metido mesmo, né? Meu, você acredita que ele não me cumprimentou, cara? Acredito. Você acredita? Meu, que falso, né? O Dudu tá aí, Dudu. Aí a gente chega e fala assim: meu, sabe a Marina do segundo B? A Marina do segundo B? Meu, você acredita que ela tá falando mal de todo mundo na escola? De mim. De mim. Eu não fiz nada para ela. Meu, ela é ridícula. Ah, eu tenho um ranço daquela menina que eu não aguento ela. Ah, eu não aguento ela, nojenta. Meu, eu fiz aniversário essa semana, né? Fiz. Você acredita que a Fernanda não me deu parabéns? A Fernanda não me deu parabéns. E eu tenho uma listinha de todo mundo que não me deu parabéns. E agora, com essa listinha aqui de todo mundo que não me deu parabéns, eu não vou dar parabéns para ninguém. Tá certo. Não é? Meu, pessoa ridícula, não me deu parabéns. Obrigado, Marcelo. Então, a gente chega, acabou de ser perdoado, acabou de ser quitada a nossa dívida, e a gente fala assim: ah, nada a ver aquela pessoa lá, que falsa, que ridícula. Eu não vou perdoar ela me machucou, ela me ofendeu. A gente acabou de ser restaurado pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, a gente chega e fala assim: não vou perdoar meu pai, ele não merece, ele me abandonou. Quando na verdade a dívida era tão grande, que pode ser até de um alto valor a dívida que os outros têm com a gente, mas não é comparado nada a que Jesus fez por nós, então não tem sentido a gente guardar a dívida para nós. Não tem sentido eu chegar no Marcelo e enforcar ele falando assim: me paga, porque você me deve.
Ele não te deve mais nada, porque até mesmo o que ele devia, lá no sangue da cruz, foi quitada a dívida dele também. Então, se a minha dívida foi quitada e a dele também, eu não posso guardar mais a dívida com ele. Não tem mais sentido. Mas a gente guarda. E a gente fala assim, não vou perdoar. Ah, ele não me deu parabéns? Ah, eu postei um story no aniversário dele. Como ele não me deu nem um parabéns? Que ridículo. Lucas, é que você não sabe o que ele fez por mim. Realmente eu não sei. Não faço ideia do que as pessoas fizeram por você. Mas eu sei do que Deus fez por você. E sabendo do que Deus fez por você, não tem como você guardar rancor das pessoas. Não tem como você guardar mágoa das pessoas. A palavra ranço não existe mais no teu dicionário. Ela foi deletada a partir do momento que você foi perdoado dos seus pecados. A palavra ranço foi deletada. Porque você não pode mais ter ranço das pessoas, você tem que perdoar. Mas aquela menina está falando mal de mim na escola, para todo mundo. Perdoa ela. Mas o meu pai, você não sabe o que ele fez. Perdoa ele. Mas a minha mãe não deixou eu ir no show. Aí já é outras questões, mas eu não vou nem falar nada. Mas perdoa ela. Deus fez tanto por nós, entregando o seu único filho por gente que negaria ele todos os dias. Só por ter uma fama na escola, ou uma fama no trabalho, a gente nega Jesus. E ele mesmo assim perdoa a gente. Nós não temos o direito de ficar magoados com as outras pessoas. Mesmo que a dívida com as outras pessoas seja alta, a dívida conosco, com Deus, é incomparável. Incomparável, por isso foi quitada na cruz. Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, da pessoa que te ofendeu. E se Jesus perdoou os pecados dele, como diz Gálatas 2:20, portanto já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em você, e se Cristo perdoou aquela pessoa que te ofendeu, concorda comigo que aquela pessoa está perdoada por você? Agora, se você não perdoa aquela pessoa, é porque Cristo não vive em você. Ô, Lucas, isso é muito duro. Mas é a verdade. Porque se Cristo vive em você, se o Espírito Santo está dentro de você, há perdão. Agora, se ele não está, não há perdão. Aí eu falo assim, não tem como perdoar. Mas se ele está, tem sim como perdoar. Agora nós às vezes falamos assim, aquela pessoa, cara, ela morreu para mim. Fala assim, não, aquela pessoa morreu para mim, eu não quero mais nem olhar na cara daquela imunda, ridícula. E na verdade, no mundo é assim mesmo. As pessoas morrem para nós. Então aquela pessoa, o Paulo, eu não gosto do Paulo, ele morreu para mim, não quero mais nem olhar na cara dele. É brincadeira, tá, Paulo? Mas no mundo espiritual é diferente. Na igreja é diferente. No Senhor é diferente. Aqui, as pessoas não morrem para nós. Nós morremos pelas pessoas. As pessoas não morrem para nós, falam assim, aquela pessoa morreu por mim. Não, nós doamos a nossa vida pelas pessoas. Então, você me ofendeu? Cara, não tem problema, eu te perdoo. Eu morri mesmo já. E morto não tem opinião. Morto não tem direito. Ou você acha que alguém vai na justiça procurando direito para morto? Falando assim, não, aquele cara ali favorece ele. Não, ele morreu. Você morreu na cruz, junto com Cristo. E agora não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você. E se Cristo vive em você, você tem que perdoar os outros. Amém? Vocês estão aí comigo? Então você tem que perdoar seu pai. Você tem que perdoar aquela menina que vive falando mal de você pelas suas costas. Você tem que perdoar sua ex-namorada que te causou uma defraudação emocional absurda. Porque você não tem vivido mais. A ofensa te prendeu de tal maneira que você está sendo torturado. A ofensa te prendeu de tal maneira que, como diz na palavra, você foi entregado aos verdugos, que eram os torturadores. Deixa eu te contar uma história antes de entrar um pouco mais nisso, para você entender melhor. Um dia, chegou para a gente ali, líderes de um ministério que fazia escala, um pouquinho antes do acampamento, chegou para a gente algo que era o caso que o menino tinha feito uma besteira muito grande. Eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu vou ter que escalonar para você porque o assunto é muito sério.
mas eu não vou colocar ele na escala não, já nem vou montar aqui a escala, não vou colocar ele, porque não tem como. Não tem como ele entrar na escala, não vai dar, não tem jeito nenhum. Aí meu pai falou assim, não, deixa eu conversar com ele antes e tal, e tal. Aí meu pai foi conversar. E eu lembro que num domingo de manhã, domingo na hora do almoço, na verdade, eu perguntei pro meu pai, falei assim, e aí, o que deu lá do menino? Você conversou com ele e tal? Porque eu já montei a escala, ele já está fora da escala. E meu pai falou assim, conversei com ele viu que ele errou, ele conversou comigo e falou assim, coloque ele na escala. E eu falei assim, olhei para o João, olhei para o meu pai. Olhei para o João, olhei para o meu pai e falei assim, tá louco. Tá louco. O pai enlouqueceu, tá louco. Como é que eu vou colocar o menino na escala pela besteira que ele fez? Como que eu vou colocar ele na escala? Aí eu falei assim, não, vocês montam a escala aí, eu de jeito nenhum, eu coloco o nome daquele menino na escala. Não coloco, não tem jeito, não coloco, não vai dar. E aí, gente, às vezes meu pai, ele nem fala assim, não, você vai colocar assim, ele fala assim, vê o que é melhor. Aí isso me mata, ele fala assim, não, vamos brigar, vamos discutir, não tem que ver o que é melhor, vamos brigar. Ele fala assim, não, vê aí o que é melhor. Aí eu revoltado. Aí eu lembro que no dia seguinte eu saí com a Ju e falei assim, você não acredita nisso? Aí eu, não é possível. E quando a Júlia fala assim, amor, calma, é porque o negócio está tenso mesmo. Ela fala assim, amor, calma. E daquele momento, então, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a passar mal e eu falei assim, amor, não estou bem. E eu fui correndo para casa, correndo. Cheguei em casa, deitei, estava mal. Minha mãe até falou assim, filho, está tudo bem? Eu falei, mãe, estou mal, tá um negócio esquisito, não sei o que está acontecendo. E eu lembro que a gente estava com um relógio de oração. E o meu horário era às 3 da manhã, eu acho, ou 4, enfim. E eu acordei e eu mal ainda e falei assim, Senhor, eu vou orar aqui porque eu estou comprometido e tal, mas está muito difícil. E o Senhor virou para mim falando assim, perdoa ele. E eu, perdoar ele pelo que ele fez? Não, você não tem ideia do que ele fez. E o Senhor, perdoa ele, porque você está se destruindo. E eu, não é possível. Não é possível que eu vou ter que perdoar ele. E o Espírito Santo, perdoa ele. E eu percebi que aquele mal-estar, que aquela doença que estava acontecendo, que aquele problema que estava acontecendo é porque eu não liberava perdão sobre a vida dele. Isso não é especificamente falar assim, Lucas, toda vez que eu então tiver em ofensa eu vou ficar doente, e é por isso que eu estou doente. Eu falo assim, não, é um caso específico, mas a gente vai entrar um pouquinho em detalhes daqui a pouco. E eu falei assim, Senhor, não consigo. E eu comecei. E durante 1 hora, eu praticamente não orei e falei assim, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo ele. E ele nem tinha feito nada contra mim, era com outra pessoa ainda, mas eu peguei a ofensa para mim. Eu guardei e falei assim, não, ele não pode ter feito isso, não é possível que ele tenha feito isso, e eu comecei a liberar perdão sobre ele. Liberar perdão. E chegou um momento que eu comecei a perceber que eu estava melhorando. Mas por que isso acontece? Porque a ofensa, ela te prende. A ofensa, ela te mata. A falta de perdão, ela te prende de tal maneira que você começa a adoecer. Você começa a ficar mal. Você começa a ficar doente. E a palavra diz isso, vem acompanhar comigo Mateus 18, 35 primeiro. A gente vai ler 35 depois dos 34. O 35 vai falar assim, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Você está com ele aberto aí? Fala um amém aí que você está com ele aberto. Amém. Então acompanha comigo 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Como assim? Fará o quê? Vamos para o 34. E irado, a gente está na parábola, e irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser entregue aos verdugos, para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. No momento que o Senhor fala assim, você não perdoa ele, então entrega eles aos torturadores. Lucas, como assim? Como assim? Quer dizer então que se eu não perdoo, eu sou entregue a uma tortura? É isso. E eu até conversei com meu pai esses dias na semana e falei assim, pai,
é pesado isso aqui, eu posso falar? Ele falou assim, não pode como você deve falar. Porque se você não fala isso, a culpa vai ser sua. E o Gabs orou exatamente sobre isso por mim aqui agora há pouco. Isso foi bizarramente insano. Dá até um negócio. Então, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso vocês se recusem a perdoar uns aos outros. E quando você pega a ofensa e guarda ela, você é machucado. Aquilo te corrói, aquilo te destrói, aquilo te machuca, aquilo te fere. E você fala assim, por que não, as coisas não estão acontecendo, porque não está andando, porque você está agarrado a isso. Existia uma história. Um bando de caçadores iam capturar alguns macacos. E eles montaram uma estratégia para capturar aqueles macacos. Eles falavam assim, e a estratégia era o seguinte, eles iam colocar uma gaiola e uma banana ali no meio da gaiola. Só que no momento que o macaco colocasse a mão na gaiola para pegar a banana, aquilo se fecharia. Mas quando ele pegasse, ainda teria um furo para ele conseguir tirar a mão. Mas ele não ia conseguir tirar. Sabe por quê? Porque ele não soltava a banana. E o macaco, ele tentava tirar a mão da gaiola, mas ele não conseguia. Mas se ele largasse a banana e soltasse, ele sairia da armadilha. Mas não, ele ficava segurando e falando assim, eu não vou soltar. Eu não vou soltar. E enquanto ele era preso nessa armadilha, os caçadores vinham e o capturavam, o maltratavam. E isso acontece conosco, porque a gente fala assim, eu não vou perdoar. E a gente não solta. E a gente não percebe que enquanto a gente não solta, o diabo está vindo atrás da gente para maltratar a gente, para bater na gente, para capturar a gente não solta. Não solta, fala assim, não, eu não vou soltar. Eu não vou perdoar meu pai, eu não vou perdoar minha mãe, eu não vou perdoar meu irmão, eu não vou perdoar aquela menina pelo que ela fez comigo, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar, e a gente se prende nisso, a gente não consegue mais soltar, a gente não vive mais. E a gente é capturado pelo diabo. A gente é entregue a torturadores. Isso é muito pesado. Acompanha comigo Mateus 6:6. Só para você ver que isso realmente é sério. Vocês estão aí ainda, gente? Eu sei que é pesado, mas é uma palavra de Deus para nós, porque eu fui muito confrontado com isso. É a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão dia para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus não estava falando de dinheiro, ou melhor, não estava falando só de dinheiro. Essa palavra dívida no original tem 3 significados: dívida, pecado e ofensa. Então, Jesus está falando assim, Pai, perdoa, e ele falando assim, orem assim, Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que estão me devendo. Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os pecados daqueles que pecaram contra mim. Pai, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. E ele vai continuar depois da oração, continue comigo no versículo 14. Seu pai, gente, é Jesus falando, pelo amor de Deus, Jesus falando, isso aqui é sério. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Vou ler de novo esse último. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Como existem leis no mundo natural, existem leis no mundo espiritual. Então, por exemplo, se eu vim agora... Nossa, só vou usar você, Macerch. Se eu vim agora e bater no Macerch, espancar o Macerch, socar o Macerch até ele cair duro no chão, o que vai acontecer comigo? Primeiro vocês vão parar e falar assim, Lucas, pelo amor de Deus, para que o coitado ele tá no chão. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso. Por quê? Porque existe uma lei no nosso país que se eu agredir uma Macerch, eu vou ficar de 3 meses a 1 ano preso. Certo? E existem leis no mundo espiritual. O que vai acontecer se você não perdoar alguém? Seus pecados não vão ser perdoados. Então há ações e consequências. Se vocês não perdoarem seus pecados, se vocês não perdoarem os pecados uns dos outros, vocês serão o quê?
vocês não serão perdoados. Então, existem leis também no mundo espiritual. E olha isso, é muito sério. Se há algo nesse mundo que faz com que seus pecados não sejam perdoados, a gente tem que parar e falar assim, opa, isso aqui é importante. Porque se há algo que vai fazer com que eu não suba ao céu, eu tenho que tomar cuidado com aquilo. Se há algo nesse mundo que vai fazer com que os meus pecados não façam com que eu chegue na glória junto com o meu Senhor, eu preciso tomar cuidado com aquilo. E Jesus está falando assim, isso é ofensa. Se você se prender, se você não perdoar, se você não largar a banana da sua mão, seus pecados não serão perdoados. Agora, Jesus disse isso em alto bom som. A gente entendeu um pouco da gravidade que não é guardar ofensas. E a gente vai entender um pouco mais agora, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Abre comigo em Lucas 17:1. Então você vai ver ao longo principalmente dos evangelhos, que Jesus falava muito sobre isso. Ele falava muito sobre isso. E se tem algum tema que Jesus toca muito, a gente tem que prestar atenção. Assim que você achar, diga amém. Vocês estão rápidos, hein? Então vamos lá, Lucas 17:1. Jesus disse a seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Eu gosto muito das traduções da NVI e da NVT, mas eu acho que ela não capta mais fielmente o caráter original do texto, porque o original do texto, que está mais parecido ali com a King James, ele vai falar o seguinte, é impossível, mas as ofensas virão. E ai daquele por quem elas vierem. Você pode até estar ouvindo essa pregação e falar assim, Lucas, essa pregação não faz o menor sentido para mim, porque eu não sou ofendido. Eu nunca fiquei ofendido, mas isso é uma mentira. Porque Jesus disse, é inevitável que as ofensas ocorram. É inevitável que as ofensas venham. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando assim, se você vive, você pode ficar ofendido. Porque você está convivendo com gente, e gente é falha, e gente vai errar, e gente vai te magoar, e gente vai fazer uma brincadeira que você não vai gostar, e gente vai zoar você, e você vai falar assim, não gostei. E gente vai falar mal de você, sim. E gente vai errar com você. Por quê? Porque nós somos humanos. Quem são as pessoas que mais podem errar com você? Que mais podem te ofender? Aquelas que estão mais perto de você. Por quê? Porque eu convivo com a pessoa todo dia. Eu convivo com meu pai todo dia. E vai chegar uma hora que ele pode falar algo que eu não gosto, e vai chegar uma hora que com certeza eu vou falar algo que eu não gosto para ele. A questão é que Jesus fala assim, as ofensas virão, mas você não pode se apegar a elas. A palavra original significa, dessa palavra ofensa, significa armadilha, ou o que eu gosto mais, isca. A ofensa, ela é uma isca. E isca, para que serve a isca? Com um objetivo só. Vamos lá? A isca serve para quê? Pescar. Capturar. Oh. A isca serve para capturar. A ofensa é uma isca do diabo sobre você. Imagina que tem um rato na sua casa e você precisa pegar aquele rato. Você vai correr atrás dele para pegar o rato? Não. Com certeza não. A Bela já... Meu Deus do céu, lógico que não. A Bela vai fugir de casa e falar assim, rato, a casa é sua agora. O que você vai fazer para pegar o bendito do rato? Não. A gente está falando sobre isso. Isca! Obrigado, Masayoshi. Você vai colocar uma isca. Por quê? Porque você precisa atrair o rato para que ele venha. E você vai colocar um queijo. E você vai colocar outro queijo. E você vai colocar outro queijo. E você vai colocar outro queijo. Até que ele chegue na armadilha e prenda o rato. O diabo faz isso com a gente. Só que ele faz isso de uma outra forma. Ele faz isso como ofensa. Presta atenção naquilo que eu estou te falando. Ele vai começar a falar assim. Ó, o Lori não te cumprimentou. E ele coloca uma isca. E a gente que é tonto, a gente vai e
pega a isca. Fala assim, nossa, o Lori realmente não me cumprimentou. Pastor, né? Pastor hoje em dia é tudo assim, né? Metido. Aí ele vai colocar outra isca. Ó, tá tendo um burburinho lá na igreja, estão falando mal de você. Aquela menina lá falou mal de você, eu estava ouvindo lá no banheiro das meninas, eu ouvi e vim falar aqui com você. E você se prende àquela isca e fala assim, nossa, aquela menina é ridícula mesmo, não gosto dela. E você pega. Aí segue. E fala assim, nossa, o Lucas fez uma brincadeira comigo e eu não gostei, cara. Ele falou que meu cabelo parecia, sei lá, uma esponja e falou assim, eu não gosto, nossa, eu não gosto daquele menino, odeio aquele menino. E você começa a cair, e vai chegando uma hora que você não gosta mais de ninguém na igreja, você odeia todo mundo na igreja, o que o diabo faz com você? Ele fala assim, capturei. Porque agora, sabe o que você sempre vai achar? Igreja é um lugar ruim mesmo. Igreja não presta. Igreja não serve, igreja não tem nada a ver, porque lá só tem gente ruim. Lá só tem gente que fala mal uns dos outros, lá só tem gente que me critica, eu odeio igreja. O diabo te laçou. Às vezes isso é com a sua família. O diabo coloca o queijo para você cair. E fala assim, seus pais não ligam para você, eles foram grossos com você hoje no jantar. Ó, seus pais não te deixaram ir naquele show que você queria. Ó, seu pai se esqueceu do seu nome, esqueceu do seu sobrenome e perguntou para você no seu celular, seu pai não te ama. Ó, seu irmão só faz besteira com você, ele só te chateia, só te magoa, ele é chato, e você acaba se prendendo, andando, e o diabo faz o quê? Te captura. E agora, a sua conversa que você posta lá no Twitter é o seguinte, você fala assim, nunca que eu vou ter uma família, porque família não presta. Ó, família não serve, família não dá. E, gente, eu mexo um pouco no Twitter, né? Então eu vejo tudo que as pessoas postam. E a maioria das pessoas falam assim, eu não vejo a hora de sair de casa. Porque eu não aguento mais meus pais, eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu pai, eu não aguento meu irmão. Eles são todos horríveis. E o que você fez? O diabo te laçou, te prendeu, e agora a sua mentira que você carrega pela sua vida inteira é que família é algo ruim. Que família não presta. Quando, na verdade, Jesus, ao longo de todas as Escrituras, está falando assim, ter uma família é uma bênção, ter filhos é uma bênção, ter um pai e uma mãe é uma bênção, honra teu pai e tua mãe. Ao longo de toda a Bíblia, ele fala sobre família é algo bom, mas porque o diabo te laçou com várias ofensas, porque você ficou chateado com seu pai, porque talvez seu pai tenha te largado, você fala assim, meu pai não presta, ele é um lixo, eu tenho rancor dele mesmo. E eu sei que família nunca vai ser algo bom. Às vezes a sua mãe não liga para você e nem se importa com você, e você pega aquilo e fala assim, família é algo ruim, eu nunca quero ser mãe. Nunca na minha vida eu quero ter mãe. Eu quero ser uma mãe. E você começa a se prender, e o diabo ele faz o quê? Te capturei. E ele começa a te torturar com isso. E você vem aqui no culto da galera, e Deus está querendo te libertar, está querendo libertar você, e aquilo está te incomodando. Mas eu creio que há uma liberação de perdão nessa noite, amém? Então a ofensa é uma isca que o diabo acaba colocando na sua vida para te prender. Para que você viva toda a eternidade com ele, porque o que o diabo mais quer é que você fique preso na armadilha dele. E ele usa a ofensa como uma isca. Agora, existem alguns sinais que você pode estar ofendido com alguém. O primeiro, pode colocar aí, obrigado, Bela. O primeiro, você não consegue olhar na cara da pessoa. A pessoa chega perto de você e você não consegue olhar no olho da pessoa. Porque você tem tanta raiva dela, você tem tanta raiva, que a pessoa chega, você já pega o celular, começa a mexer, você começa a falar com a pessoa, sim, mano, sim. Porque você não consegue olhar para ela. Você chega na sua casa e você é tão ofendido com seus pais que na mesa você come a comida assim. O tempo inteiro assim. Aí fala assim, tá bom, já comi, já vou embora. Quando um amigo chega perto de você para conversar, você... Por quê? Porque você está ofendido com a pessoa. Eu sei que já teve várias vezes que eu fiquei ofendido e não aguentava olhar na cara da pessoa, porque se eu olhasse, eu queria bater na pessoa. E isso vai para o segundo. Tudo que a pessoa faz, ela te irrita. Então, tudo que a pessoa faz, ela te irrita. Ela respira, você quer pegar a cadeira. Isso não é nenhuma referência política. Você pega a cadeira e você quer tacar nela. Fala assim, morre!
Por quê? Porque você está ofendido com a pessoa. Você odeia tanto aquela pessoa, você tem tanto ranço daquela pessoa, que se ela chega e fala assim, bom dia, como é que você está? Fala assim, nossa, olha que falsa. Ah, ela é toda purinha, né? Ela se acha purinha, ela se acha boazinha, né? Mas ela é uma falsa, ridícula. Ah, ele se acha, né? Ele vem me dando bom dia, mas ele é um banana. Eu não posso fazer xingamentos, então... nem aqui no palco, nem fora, tá? Nós não falamos palavrão. Eu lembro de... eu ia contar isso em outro momento, mas eu lembrei agora. Chegou um momento que eu estava tão ofendido com todo mundo no trânsito, que Deus teve que fazer um processo de libertação comigo. Gente, eu acordava às 7 horas da manhã para ir para uma aula de gestão ambiental. Eu não estava feliz, não mesmo. Mas eu falava assim, Senhor, ainda bem que essa faculdade que o Senhor me deu, então eu vou. E, gente, eu não queria ir, a pessoa fechava, eu já queria xingar a pessoa, falando assim, meu Deus do céu. Só que, gente, crente não fala palavrão, ou pelo menos não deveria. Então, o que a gente faz? O crente, ele faz um xingamento mais pesado ainda. Vai para o inferno, meu Deus do céu. Que você ande com o diabo e coma com ele na mesa, no pão com o diabo. Vai para o inferno, desgraçado. E minha mãe odeia quando eu falo desgraçado. E fala assim, e eu falava isso, e chegou uma hora que Deus me incomodou, falando assim, está muito ofendido. Qualquer coisa para você é motivo de você se ofender, de você brigar com a pessoa. E aí Deus começou a tratar no meu coração, e sempre que a pessoa passava e me fechava, eu falava assim, Senhor, que ela conheça o Senhor, que ela vá para o céu, que ela conheça Cristo junto comigo, que ela tenha uma revelação de quem Jesus é, pelo amor de Deus. E não é para orar para ficar assim, Senhor, pesa a mão, Senhor, briga, não é para orar isso. Então tudo que a pessoa faz te irrita, você convive com a pessoa, e ela dá uma opinião e você faz de tudo para discordar dela. De tudo. Você, se a pessoa falar assim, essa cor aqui é preta, você fala assim, não. Você pode ver bem que é um azul mais escuro, um azul cor do mar, mas é a cor da Fossa das Marianas aqui, bem essa cor aqui. E você fica tão ofendido que tudo que a pessoa faz te irrita. Talvez você esteja parando e falando assim, realmente, tem aquela pessoa que, ela chega perto de mim, eu não aguento olhar para ela respira, eu já quero bater nela. Às vezes a pessoa manda uma mensagem para você, ela mandou uma mensagem e você fala assim, pelo amor de Deus, aquela pessoa mandou mensagem. Não é possível, não é possível. Aí você vê a mensagem, às vezes ela fala assim, cara, eu te amo. E você, meu Deus, que falso. Me ama nada, ridículo. Me ama não. Então você está ofendido, se isso está acontecendo com você. Eu sei porque, gente, tudo que eu escrevi aqui é porque Deus tratou comigo e falou assim, caramba, eu não consigo olhar no olho daquela pessoa, eu não consigo, a pessoa fala, me irrita, e eu comecei a perceber isso dentro de mim. O terceiro, você se acha superior. Aquele servo vira para o Senhor e fala assim, Senhor, eu vou te pagar tudo que devo. Por quê? Porque ele achava que a dívida dele talvez não fosse tão grande assim. Mas ele vira para o cara e fala assim, a tua dívida é grande sim, você tem que me pagar. Ele não entendia o tamanho da dívida dele com o Senhor. Talvez tenha relação também com a minha história com o menino. Eu falando assim, não, o meu pecado é que é um pecado menor, né? O Senhor consegue perdoar esse pecadinho menor. Mas o pecado dele, o Senhor não consegue, não. Não tem como. Tem que ter 3 Jesus para perdoar o pecado dele, porque não tem como. Aí, às vezes você fala sobre si mesmo, fala assim, não, eu acho que se Jesus tivesse só furado o dedo, eu estaria perdoado, porque... E você faz isso, sabe por quê? Porque você se acha superior que a outra pessoa. Você está se achando superior, falando assim, não, eu sou superior a ela, eu sou superior. Fala assim, não, me paga o que você me deve, porque eu sou superior que você. Vocês estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Então, são alguns sinais que você está ofendido. Agora, talvez o pior tipo de laço que o diabo tenha para fazer com você, talvez a isca mais sorrateira, não é o que as pessoas fizeram para você, é o que você já ouviu, o que fizeram para as outras pessoas. Ela é a mais sutil de todas. Porque o autor continua, sempre haverá o que é inevitável que as ofensas venham, mas ai daqueles que as levem. O que ele está falando disso? Ele está falando de uma contaminação de ofensa. Vou precisar fazer outro teatro aqui, Marcelo, eu acho. Pronto e disposto para servir o reino, amém. Então, não pode ficar no seu lugar mesmo. Então, imagina
que eu tretei com o Masayoshi. Tretei feio, nós saiu na discussão, saiu no tapa. Meu Deus, como é que eu vou sair no tapa com você, com essa cara fofinha que você tem? A gente saiu no tapa, eu saí no tapa com o Masayoshi, ele brincou comigo, falando que o Palmeiras não tem mundial. E eu falei, mano, sai fora, você é ridículo, você... Eu nem sei xingar você, você tem... Não vou xingar você, não. Falei assim, mano, você é ridículo, você é nojento. Aí eu tô ofendido com o Masayoshi, certo? Ele fez uma brincadeira comigo que eu não gostei, eu tô ofendido com o Masayoshi. Só que ao invés de parar, me acalmar e falar assim, Masayoshi, pô, me perdoa. Eu não gostei daquilo que você fez e tal, vamos resolver? Só que em vez de eu chegar e ser maduro e falar isso com o Masayoshi, o que eu faço? Amor. Mano, você não sabe, velho. Você não acredita o que o Masayoshi fez comigo. Meu, você acredita? Ele é ridículo, ele é falso. E não satisfeito, meu, Fran, você não sabe o que o Masayoshi fez comigo. É feio, foi feio. Meu, ele é ridículo, não é? Só que agora, quem está ofendido com o Masayoshi? A Fran, a Júlia e eu. Em vez de eu só chegar no Masayoshi, pegar o meu problema que eu tenho com ele e falar assim, Masayoshi, vamos resolver igual gente adulta, igual gente madura? Eu começo a espalhar isso como uma doença. Porque Jesus... Calma aí, é que eu não posso chegar aí ainda, porque a gente tem que ler o texto. Vamos para Mateus... qual que é agora? Isso, mas antes, porque eu não lembrava disso aqui no meu exposto. Eu lembro um dia, eu ia contar uma história, eu lembro um dia... Esse dia eu lembro porque eu fiquei muito ofendido. Mas amém, eu perdoei. Eu lembro que um dia eu fiz uma brincadeira com um menino e tal. Putz, brinquei com o menino ali e tal. E eu lembro que eu fui dormir, tipo, fiz a brincadeira e fui dormir e tal. Aí eu acordei no dia seguinte, mano, meu WhatsApp lotado, falando assim, o que você fez com o moleque, mano? Pelo amor de Deus e tal, não é ação que você devia fazer com isso. E, mano, e meu WhatsApp lotado falando assim, mano, o que eu fiz? Eu descobri que a brincadeira que eu fiz ofendeu ele. Só que, ao invés dele chegar em mim e falar, ele começou a espalhar. E eu estava tendo que resolver com outras pessoas, porque elas ficaram ofendidas comigo. A questão é a gente ser maduro para falar assim, Marcelo, você me chateou, vou e resolvo com você. Vou e resolvo com você. Agora, isso é bíblico. Mateus 18:15. Abra aí, quando você for achando, diga amém. Nossa, vocês estão rápidos. Ah, porque já estava aí, né? Eu achando que, mano, os caras estão no discernimento espiritual aí, já Deus falou para eles o próximo versículo. Agora, sabe por que muitas vezes a gente não procura as outras pessoas? E, gente, eu sou assim, e eu comecei a perceber que eu sou assim. Porque o nosso ego foi ferido quando alguém ofendeu a gente. O nosso ego foi machucado. E sabe qual que é a reação mais natural do ser humano? Massageie meu ego, por favor. Porque o nosso ego foi ofendido. Então, eu tenho que ir lá falar com a Fran, falando assim, Fran, você não concorda comigo que ele está errado? Você não concorda comigo? Para que a Fran massageie meu ego, falando assim, não, eu não estou errado, eu estou certo. E se a Fran falar assim, não, você tem que perdoar. A Fran também é uma outra ridícula, né? E você vai para a próxima pessoa, e para a próxima pessoa, até que o seu ego seja totalmente saciado. Então, tome cuidado. Muito cuidado. Então, alguém te chateou, houve um atrito, houve uma mágoa, houve uma ofensa, vai e conversa. Mateus 18:15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Vocês entenderam? Se um irmão pecou contra você, te ofendeu, te magoou, te chateou, zoou você e você não gostou, vá em particular com ele, fale com ele, chame-lhe a atenção para o seu erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Então, o primeiro passo é vai e converse com o seu irmão. Não espalha no grupo de WhatsApp que a pessoa te ofendeu, não fica falando com seus amigos, vai e conversa com ele, vai e resolve com ele.
não fica de birra, falando mal da pessoa por trás de todo mundo. Porque vai chegar uma hora, isso já aconteceu diversas vezes aqui na galera, que todo mundo tem raiva da pessoa, e ninguém sabe por quê. Todo mundo odeia o Masayoshi. Meu Deus do céu, eu te peguei para Cristo. Todo mundo odeia o Masayoshi. Por quê? Porque foi espalhando. Um se ofendeu e foi espalhando, e foi espalhando, e foi espalhando, e virou uma doença. Isso não pode ter no nosso meio. Amém? Então, Lucas, eu fui, conversei com o Masayoshi, mas, mano, ainda está difícil. Aí, o que você faz? 16. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Não deu certo, não consegui resolver. Vic, chega aqui. Ju, chega aqui. Johnny, chega aqui. Vamos sentar, eu estou com esse problema. Vamos resolver? Vamos. Mas chega para gente madura, pelo amor de Deus. Porque às vezes você vai chegar para outra pessoa e falar assim, aquele ridículo mesmo, vamos lá descascar ele, vamos lá bater ele. Pega a foice que nós vai agora. Pega o machado, pega a tocha que nós vai agora atrás dele. Vai com alguém maduro e fala assim, ele fez isso comigo, fala assim, vamos lá então conversar com ele, vamos lá resolver com ele. Chama a Paty, eu vi a Paty ali, as meninas vão te chamar, Paty. Amém. Lucas, não deu certo, chamei a Vic, chamei o Gabs, eu chamei todo mundo, o que você faz agora? Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Passa para a superintendência, irmão. Não está dando para resolver? Lori, chega aí. Rui, Anésio, Silas, chama todo o conselhado pastoral e fala assim, vamos resolver isso. Por quê? Porque no que depender de nós, nós viveremos em paz com todas as pessoas. Então, tá com problema? Eu vou fazer de tudo. Eu vou chamar todo mundo, eu vou fazer uma reunião da galera da quadra, só para eu subir aqui no palco e falar assim, me perdoa, Masayoshi. Oh. E, Lucas, se ele ainda assim não ouvir, ele não ouviu Anésio, ele não ouviu Lore, ele não ouviu ninguém, o bicho é tenso. Olha o que Jesus fala. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Jesus está falando algo tão sério que ele fala assim, se ele ainda assim se recusa a ouvir, se ainda assim ele se recusa a ser disciplinado, vocês vão ter que tirar do meio, porque senão vai espalhar. Porque senão a doença vai espalhar. Olha que pesado isso. Olha que pesado isso, que nós, pelo amor de Deus, que nós não sejamos a pessoa que precisa ser retirada do meio. Que nós não sejamos a pessoa que precisa ser retirada do meio. Nós precisamos ser disciplinados, gente. Às vezes nós ofendemos as pessoas e nem foi a nossa intenção. E a gente fala assim, não, mas eu não fiz nada demais. Vai e pede desculpa. Porque se ela se sentiu ofendida, você deu algo errado. Vai e pede perdão. Lembro de uma história da Ju. A gente estava ali reunida, e ela zoou uma amiga, falando assim, que a amiga estava com a mesma roupa de ontem. Ela falou assim, você está com a mesma roupa de ontem e tal, deu uma zoadinha, uma alopradinha nela. Aí depois, a Ju virou para mim e falou assim, será que eu chateei ela? Porque eu vi que ela ficou meio magoada e ela trocou de roupa. E, gente, a reação mais natural é a gente chegar e falar assim, não, amor, você não fez nada de errado. Tá tudo certo. Não. Ela também está se ofendendo demais, né? A nossa reação natural é essa, mas a nossa reação natural a partir de hoje, a partir desse momento onde a gente está sendo ensinado, é falar assim, amor, e eu falei com o maior cuidado no meu coração, porque o Espírito Santo foi muito zeloso quando ele tocou, porque eu ia passar a falar assim, não, tá tudo bem. E eu falei assim, amor, vai lá e perdoa ela, pede desculpa. Mas eu não fiz nada. Eu falei assim, você é líder, você é discipuladora, você é exemplo. E eu falei assim, por você eu prezo isso. E eu lembro que esses dias aconteceu a mesma coisa, só que o inverso. Ela falou assim, amor, isso aqui está errado. E eu, caramba, velho, eu estou estudando sobre isso, eu não percebi. E falei assim, isso está errado, vai lá e pede perdão. E eu fui lá e pedi perdão. Porque é um corrigindo o outro. Percebi que eu fui grosso demais. Cara, pede perdão para ele. Putz, e uma pessoa chegar em você e falar assim, cara, você foi grosso demais, pede perdão. E você vê uma outra pessoa errando, falando assim, mesmo que seja algo leve, mas você viu que chateou outra pessoa, e fala assim, mano, vai lá e pede perdão para ele.
Porque é isso que é corpo, isso que é a igreja. Unidade. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Agora, é algo lindo porque... Nossa, vai dar tempo certinho, glória a Deus. Calma aí que eu me perdi no esboço aqui. Então é algo lindo porque... Olha o que ele vai falar em seguida no capítulo 18. Ele está falando sobre a correção, ele está falando sobre a disciplina e vai falar assim: eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai no céu, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Isso serve para aqui, mas Jesus também usa isso num contexto personalizado que é: eu estou no meio da correção no meu corpo. Eu estou no meio da disciplina do meu corpo. Quando vocês se corrigem, quando 2 ou 3 estão ali se corrigindo, se perdoando, se submetendo um ao outro para que seja liberado o perdão, eu estou ali. Eu estou ali. Galera, nós não vamos ser reconhecidos por uma igreja onde não há perdão. Nós vamos ser reconhecidos por uma igreja onde há perdão. Onde nós somos rápidos para perdoar. Onde não há fofoca no nosso meio. Não há disse que me disse, ele falou mal de mim, e o outro falou mal de mim. Não, a gente pegou, falou assim, não, solto. Se a gente chegar a quase fechar a mão, falar assim, não, eu solto porque isso não é para mim. Isso não tem a ver comigo. Se meu pai me perdoou, ele perdoou ele também. Então está tudo certo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus estará ali. Agora, também tem algo mais interessante, Mateus 15, 23, também tão interessante quanto. Mateus 15, 23. Oxe, não é Mateus 15 não, Mateus 5. Eu coloquei aqui? Eu coloquei Mateus 5 só no meu esboço que eu coloquei. Então vamos lá. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta. Sempre que eu li esse texto, eu achei que era o inverso. Então, eu chegava aqui, ia adorar, e eu falava assim, putz, eu estou ofendido com o Masayoshi, eu vou até ele pedir perdão. Eu sempre achei que era isso. E esses dias eu li e falei assim, cara, não é isso não. Porque ele fala assim, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você. Então, às vezes você sabe falando assim, putz, aquela menina está falando mal de mim, ela não gosta de mim. Olha o que Jesus fala. Deixa a sua oferta no altar. Vá até ela e fale assim, e reconcilie-se com ela. Não é se eu tenho algo contra alguém, é se alguma pessoa tem algo contra mim. Lucas, mas isso é a forma mais baixa de eu me humilhar. Porque eu não tenho nada a ver, ela que está chateada comigo, não tem nada a ver com nada, é ela que tem que vir se desculpar comigo. Não. Você é maduro o suficiente para falar assim, eu percebi que você está falando mal de mim. Está com algum problema comigo? Eu te fiz algo que te chateei? Olha a maturidade que Jesus fala. Eu lembro de um dia em um GT que estava organizando algumas coisas e tal, etc. E o menino meu, ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo. Aí eu percebi que ele não gostou da maneira que eu organizei algumas coisas, eu percebi que ele começou a sair, e ele... Aí chegava lá, e eu falei assim, mano, esse moleque tá falando mal de mim para todo mundo. E eu comecei a perceber que ele começou a fazer isso. Gente, eu fiquei irritado demais. Meu Deus do céu, eu queria matar o menino. Se eu pudesse, eu fazia igual o servo, eu enforcava ele mesmo, falava assim, moleque do céu, que você está falando mal de mim para todo mundo, eu estou tentando organizar um negócio, tá difícil já. E ele foi comigo assim, e gente, nossa, e era domingo, era segunda, eu com raiva, e eu fui orar, falei assim, Senhor, eu vou orar, porque está muito difícil. Eu fui orar, e, gente, eu coloquei o joelho no chão, eu só pensava no menino, meu Deus do céu, que moleque atribulado, Jesus Cristo, porque o Senhor me enviou ele para mim, meu Deus do céu. E o Espírito Santo falou assim, pede perdão.
Senhor, eu e você sabe que eu estou certo. Por que eu tenho que ir até ele e pedir perdão? Se alguém tem algo contra você, vá até a pessoa. Deixe sua oferta no altar. Vá e se reconcilie com a pessoa. Gente, na oração, eu não estava conseguindo fazer nada, eu não consegui orar. Eu mandei a mensagem para o menino. Mano, o bagulho abriu de uma maneira que foi bizarra. Eu mandei a mensagem, deixei o WhatsApp de lado. Mano, o céu abriu. Cara, eu comecei a sentir a presença de Deus de tal maneira que aquilo começou a me inundar. Eu comecei a chorar e o perdão de Deus veio ao meu encontro porque eu perdoei meu irmão. Eu não estava conseguindo receber o perdão de Deus porque eu falei assim, não dá, você não merece perdão, a sua dívida é muito alta. Mas no momento que eu perdoei, Deus falou assim, agora os seus pecados também estão perdoados. Você está entendendo? Lucas, como é que eu faço isso? Não precisa abrir, mas é Lucas 17, 3-5. Ele vai falar o seguinte, Jesus está nesse contexto que eu falei, é inevitável que as ofensas venham. E ele vai falar, se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoa-o. Então os discípulos viram para Jesus e dizem, Senhor, faça a nossa fé crescer. Cara, os discípulos viram de tudo. De tudo. Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava os mortos. E eles nunca chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, aumenta a minha fé para curar os enfermos. Jesus, aumenta a minha fé para ressuscitar os mortos, porque esse negócio aí eu estou vendo e precisa de muita fé. Jesus, aumenta a minha fé para entender seu ensino. Eles não falavam isso. Em um momento eles falavam, Senhor, tem que perdoar o irmão 7 vezes por dia. Aumenta a nossa fé. Porque eles entenderam que perdão é algo difícil, mas há um caminho. Quando Jesus coloca fé no nosso coração. Quando Jesus inserta fé no nosso coração, nós conseguimos perdoar. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, mas com o Espírito Santo nós conseguimos perdoar. Com o Espírito Santo a gente consegue perdoar o nosso pai. Com o Espírito Santo a gente consegue perdoar a nossa ex-namorada. Com o Espírito Santo a gente consegue perdoar a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso amigo, aquela menina que vive falando mal de você. Só com o Espírito Santo. Porque o fruto dele é paciência, porque o fruto dele é longanimidade, é domínio próprio. Domínio próprio. Eu creio que nessa noite, depois de tudo isso que você ouviu, há algo do Senhor. Eu vou pedir para que você fique de pé, mas à medida que você fica de pé, já feche os seus olhos. Eu não sei se você precisa liberar o perdão sobre a vida de alguém. Mas hoje Deus está falando assim, perdoa. Talvez seja muito difícil, porque você fala assim, Lucas, não dá, é impossível. Vire para o Senhor e fala assim, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Talvez muita coisa na tua vida esteja travada. Você está sendo torturado, você está sendo levado pelas coisas do mundo, você não consegue viver, você não consegue existir porque você se agarrou a essa ofensa. Jesus está falando assim, libera, 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 libera. Isso é com você que está há 1 ano aqui na galera, há 2 anos, há 10 anos. O Senhor está falando essa palavra para você, libera o perdão. Libera o perdão. Dói, machuca, fere. Porque se fala assim, a dívida é muito alta, mas a dívida de nós com o nosso Senhor era muito mais alta. Cara, tira a mão da gaiola. Larga a ofensa e tira a mão da gaiola. Porque você não está mais vivendo, você está só sobrevivendo. E os caçadores, o diabo veio e começou a bater em você. Tira a mão da gaiola, tira a mão da banana, tira a mão da gaiola. E aprende a viver novamente, com o perdão que o Senhor vai te dar. Continua com seus olhos fechados. Você vai começar a falar, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo.
Senhor, é difícil, aumenta a minha fé. Se você ainda não consegue falar, fala assim: Senhor, aumenta a minha fé porque é muito difícil. Senhor, aumenta a minha fé porque é muito difícil. Me machucou muito, me feriu muito aquela piada que ele fez. Me machucou muito quando houve uma fofoca nos bastidores da escola de mim, falando mal de mim. Machucou muito, Pai, mas eu sei que o Senhor me deu uma oportunidade de ser perdoada pelo Senhor de uma dívida impagável. Por isso eu falo: Senhor, aumenta a minha fé para que eu também perdoe o meu irmão. Continua orando, continua orando. Talvez você fale assim: Lucas, no momento não tem ninguém. Mas você vai começar a falar assim: Senhor, sonda meu coração. Sonda meu coração. Sonda meu coração, porque eu sei que pode existir alguém. Continua orando. Eu vou dar ainda um tempinho para você orar. Continue orando, continue orando. Aquela pessoa que te irrita está passando pela sua cabeça agora. E Deus está falando assim: orem pelos seus inimigos, amem seus inimigos e orem por aqueles que lhes perseguem. Talvez seja tão embaixo o seu perdão que você tem que começar a orar por ele, falando assim: Senhor, que ele encontre o Senhor. Senhor, que ele tenha uma revelação de quem o Senhor é. Senhor, que ele se converta, que daqui a um tempo ele esteja do meu lado, sentando do meu lado. Continue orando, continue com os olhos fechados. Deixa Deus ministrar sobre o seu coração. Senhor, libera perdão nessa noite. Pai, que nós venhamos aprender a perdoar. Faça a nossa fé crescer, Pai, por favor. Faça a nossa fé crescer, por favor, porque é muito difícil. Mas o Senhor diz que é inevitável que as ofensas venham. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós ficamos ofendidos, Pai. E perdoa as nossas ofensas, assim como agora nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pai, que o teu perdão, que a tua cura venha passeando sobre nós nessa noite, Pai. Passeando sobre nós nessa noite. Continua com os olhos fechados. Se há alguém aqui que você fala assim, por favor, com os olhos fechados. Se há alguém aqui que você fala assim: Lucas, eu não consigo liberar perdão, está muito difícil. Muito difícil, porque o que meu pai fez, eu não consigo perdoar, está muito difícil. O que minha mãe fez, eu não consigo perdoar. O que aquela menina, aquele menino fez, está muito difícil perdoar. Eu vou pedir para que você faça um sinal com a sua mão. Só eu estou vendo, não precisa ter vergonha. Amém. Os outros continuem com os olhos fechados, por favor. É para ninguém se constranger, eu estou vendo você. O Espírito Santo vai te ajudar.